Salmo 92. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Mais uma vez, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, e aqui nós queremos confessar mais uma vez os nossos pecados diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor, através da sua palavra, através da ação do teu Espírito Santo, possa instruir as nossas vidas. O mesmo Espírito Santo que guiou e que orientou o salmista a escrever esse salmo, nós também pedimos a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos aprender com o Senhor acerca da profundeza da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos, quero conversar com vocês nessa noite acerca desse tema que você está vendo aí, vivendo em gratidão a Deus. Esse salmo, ele transborda gratidão ao Senhor. Do começo ao fim nós vemos o salmista sendo levado a escrever sobre como eu e você devemos ser gratos a Deus. E eu não poderia começar esse momento aqui sem antes perguntar para mim e para você se nós temos a noção, se nós conseguimos perceber o quanto Deus tem sido bom para nós. Eu não sei você, mas quando nós olhamos para esse salmo, nós somos levados a perceber a bondosa mão de Deus conduzindo a história. E às vezes é muito fácil ser grato, ter gratidão em momentos em que tudo está saindo como nós planejávamos. Uma das tarefas mais difíceis para nós que somos filhos de Deus é mantermos o nosso coração grato quando as coisas saem do planejado, daquilo que nós esperávamos. Essa semana eu vi um vídeo de um comediante muito famoso da nossa nação, Danilo Gentili. Ele foi criado dentro da igreja e ele contou a sua história de vida. E foi muito interessante ver que mesmo alguém que é conhecido por fazer algumas coisas que nós não gostamos, mas como ele foi grato ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu na vida dele e aquilo que aconteceu de pior. Ele conta que na sua infância ele perdeu o pai muito cedo e ele falou que ele foi grato a Deus por isso. Ele fala que ele tinha um carro só com a família depois disso, e aí ele diz que uma vez um amigo pediu ajuda para levá-lo ao hospital. O Danilo Gentili então foi, pegou o seu carro, foi até o hospital. No meio do caminho, um assaltante bateu no vidro, levou o carro. E o Danilo Gentili, no meio de São Paulo, teve que pegar o seu amigo no colo e levar até o hospital e depois voltar aquela distância toda de madrugada para casa. E aí ele conta mais alguns acidentes que tiveram com a mãe, com a irmã.
E ele fala: olha, se tem uma coisa que eu aprendi desde aquela época, é que eu preciso ser grato, porque eu aprendi que o pouco com Deus é tudo, e o tudo sem Deus é nada. E aí, ao ouvir essas palavras, eu pensei nesse texto aqui, e eu percebo quanto nós não vivemos essa realidade, o quanto a minha vida e a sua vida não é vivida em gratidão a Deus, em todo e qualquer momento. E é para a gente responder se nós somos gratos a Deus, nós precisamos antes responder se nós confiamos na sua soberana vontade para nós. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Porque se eu desconfio da soberania de Deus, do plano perfeito de Deus para mim, consequentemente eu vou ser levado a não ter um coração grato. Mas se eu de fato e de verdade, não apenas intelectualmente, conheço a Deus e sei que os seus planos não podem ser frustrados, que tudo que Ele faz é prazeroso para nós, eu vou começar a andar meus dias sem ter o coração grato. E eu queria aqui olhar para você nesse salmo e aprender algumas coisas. Todos vocês já ouviram dizer que os Salmos é talvez um dos livros mais especiais para mim. Porque o Salmo, ele não faz rodeios quanto às dificuldades da nossa vida. Os salmistas, em vários momentos, ele vai dizer: Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, o homem mau tem prevalecido em nossa geração. Senhor, nós queremos um milagre da parte do Senhor. Senhor, nosso coração está clamando algo. Também o salmista, como nós lemos aqui no início do culto, diz: Senhor, nós somos pecadores e nós necessitamos do Senhor. Os salmos, ele engloba toda a vida do povo de Deus sendo cantada, sendo entoada, como se nós rasgássemos essa capa de homens e mulheres que não tem defeitos, mas o salmista fala: não, todos nós temos. E a gente pode olhar, por favor, pastor Júnior, um homem muito conhecido da nossa história, chamado Martim Lutero. Ele diz algo muito interessante sobre os salmos, o saltério, como ele chama aí. Ele fala que o saltério, ele promete a morte e a ressurreição de Cristo de um modo tão claro e relata seu reino, bem como a condição e a natureza de toda a cristandade, que poderia muito bem ser chamado de pequena Bíblia. Abrange de modo extremamente belo e sucinto o conteúdo de toda a Bíblia. Nós vemos no Salmo a revelação de Deus sobre tudo aquilo que Ele haveria de fazer. E nós podemos então, como Martim Lutero aqui, podemos dizer que o Salmo é como se fosse uma pequena Bíblia. Aquilo que Deus está fazendo na história. E aqui nesse Salmo, eu queria olhar contigo algumas razões que são colocadas para nós, para que eu e você possamos treinar o nosso coração, sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a vivermos a nossa vida em gratidão. A primeira delas, que eu queria compartilhar com vocês, está nos 5 primeiros versos desse salmo, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O primeiro motivo que o salmista aponta para nós, que nós devemos ter uma vida grata diante do Senhor, é por causa dos maravilhosos feitos de Deus em favor do seu povo. É por causa do maravilhoso poder de Deus, daquilo que Ele já fez na nossa história em favor do seu povo. E eu queria te chamar a atenção para o verso 8º, porque esse verso é como se fosse a centralidade desse salmo, que diz: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O salmista derrama o seu coração em gratidão ao Senhor, porque ele sabe e conhece que o Senhor é exaltado sobre todos, de uma forma que ninguém irá se comparar. E ao dizer que o Senhor é exaltado acima de todos, ele está dizendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Os planos do Senhor são os melhores para a nossa vida, ainda que você ache, e eu ache,
que os meus planos são melhores para nós. Tem uma frase do Sproul, que o pastor Júnior vai passar para a gente, que diz o seguinte: quanto mais eu e você compreendemos a soberania de Deus, mais as nossas orações ou as nossas vidas serão repletas de ações de graças. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu olho para a palavra do Senhor e vejo aquilo que Deus já fez por nós, os seus poderosos feitos em nosso favor, mais a minha oração, mais a minha vida vai ser repleta de ações de graças, que é dizer: Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque ainda que eu não entenda o que eu esteja passando, ainda que eu não entenda porque a tempestade está batendo na minha porta, mas eu quero todos os dias que a minha vida e a minha oração demonstre um coração grato diante do Senhor. Queridos, é um privilégio para nós sermos povo de Deus. É um privilégio para nós olharmos e sabermos que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. A primeira coisa que nós podemos dizer é que nós somos privilegiados por nos relacionarmos com Deus, e isso não é mérito da nossa parte. Deus desceu dos céus através do seu Filho, morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos livre acesso diante de Deus. Aqui o ato mais poderoso de Deus em nosso favor, a vida, a morte e ressurreição de Cristo. E aqui nós somos inteirados que nós temos um Deus onipresente, onisciente, um Deus que está em todo lugar, que é todo poderoso, que é soberano, que é santo, que é imutável, ao contrário de nós, e Ele se dá a conhecer a cada um de nós. Você quer algo mais privilegiado do que eu e você, de sermos chamados filhos de Deus, esse Deus santo? Por que isso é um privilégio? Porque quando eu olho para mim, não há nada que chame a atenção de Deus, para que Ele possa derramar o seu amor e a sua vida naquela cruz, para que eu pudesse ter livre acesso ao Pai. Não há nada, não há nada. Além disto, nós vemos que no verso 4 e 5, há um privilégio de sermos agraciados com o plano, a vontade graciosa, fiel e soberana de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que isso é um privilégio insondável, é um privilégio que nós temos, e quando nós entendemos essas duas coisas, quem Deus é, e Ele mesmo sendo santo, justo e perfeito, decidiu se relacionar conosco, e mesmo quando nós olhamos para os planos de Deus graciosos, nós precisamos dizer, como o salmista começa o salmo: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu não sei você, mas quando eu olho para essa palavra, para essas palavras que o salmista aqui é usado a dizer, eu vejo um coração transbordando de alegria e gratidão. E nós vamos ver que é um coração que está passando por dificuldades, mas ele começa entoando essa canção dizendo: é bom demais, é delicioso, é maravilhoso render graças ao nome do nosso Deus. Quando nós entendemos tudo isso, nós vemos que é um prazer vivermos para a glória de Deus. Aliás, ter um coração grato é de fato uma realidade, se de fato nós somos homens e mulheres que conhecem a Deus profundamente. Eu não sei você, mas a ingratidão é uma das piores coisas que eu recebo muitas vezes. Eu não consigo muitas vezes lidar com a ingratidão. Imagine Deus, que é muito melhor, muito maior do que eu, e derramou a vida dele naquela cruz em nosso favor. E vê eu e você muitas vezes em pequenas, tão insignificantes situações, abrirmos a nossa boca, para ao invés de dizermos bom é render graças ao Senhor, é para dizer: Senhor, por que o Senhor não fez do jeito que eu gostaria? É interessante também que no verso 1 nós vemos que essa consequência de
conhecermos e nos relacionarmos com Deus e sabermos os seus planos para nós, vai redundar em uma vida para o louvor do nome do nosso Deus. E esse louvor não se limita só a esse momento aqui, por favor. A nossa vida não é o que nós somos no domingo, à tarde ou de manhã. A nossa vida precisa ser muito mais do que isso. Já disseram certa vez que alguns crentes vêm para a igreja ao domingo para abastecerem o seu combustível para viver os seus dias na semana. E não tem nada mais mentiroso do que isso. Porque se esse é o prato principal da sua semana, se esse é o prato principal da minha semana, eu vou passar fome. Eu não vou conseguir chegar aonde Deus deseja. Mas o cristão, aquele que entende quem Deus é e aquilo que Deus faz por nós, como Deus cuida de nós, é alguém que vai ter prazer de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, render a sua vida em louvor e adoração ao nome de Deus, de tal forma que ao chegar no domingo você vai estar tão interessado em louvar a Deus, tão desejoso de estar no meio do povo de Deus, que isso aqui vai ser como uma festa diante de Deus, como uma festa do povo de Deus. Mas nós somos talvez essa primeira realidade. Um comentarista bíblico diz para nós que a adoração, ela deve ser uma efusão natural de um coração que ama o Senhor e que dá o devido valor a quem Ele é, bem como aquilo que Ele fez por seu povo. Uma adoração, uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida de louvor ao Senhor, é algo natural que deve brotar de quem conhece a Deus e de quem sabe o que Ele já fez em favor da sua vida e do seu povo. E é interessante também que o salmista vai dizer no verso 2 que nós temos tantos privilégios que nós não conseguimos guardar para nós. Mas ele diz: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ou seja, aquele que tem um coração grato, aquele que compreende quem Deus é e aquilo que Ele faz por nós, ele vive para anunciar essa verdade. Eu queria lembrar uma história que eu li essa semana, que um pastor conhecido nosso, Nilson Júnior, esteve pregando alguns meses atrás aqui. Ele diz o seguinte sobre os moravianos, uma história que mexeu muito comigo e eu queria compartilhar com vocês. Esse texto que ele escreve assim, diz assim: Jesus, um par de sapatos usados e os esquimós. No dia 13 de agosto de 1727, houve um avivamento missionário entre um grupo de tchecos refugiados na Saxônia, atual Alemanha, chamados morávios. O líder daquele movimento era Nicholas von Zinzendorf. Meu Deus. E esta pequena igreja enviou missionários por todos os continentes da terra e mudou o rumo da história. Já ao fim desse movimento, aquele líder desejou fortemente enviar um missionário para alcançar os esquimós do Alasca e decidiu desafiar o olheiro da aldeia, um homem de meia idade, solteiro, que fazia vasos de barros para viver. Mas Zinzendorf não tinha mais dinheiro e nenhuma equipe para enviar com ele, como fizera no passado. Após orar, ele o chamou em um fim de tarde e disse: creio que é vontade do Senhor que alcancemos os esquimós, e quero lhe desafiar a ser esse missionário. Porém não há mais ninguém para ir, portanto, se você aceitar, você irá só. Também não temos dinheiro para lhe dar, somente poderá ir como um peregrino e sem sustento certo. Pela distância e dificuldade de chegar à região, creio que jamais poderá voltar. Aquele olheiro pensou por um momento e disse: falar de Jesus? Se você puder me dar um par de sapatos, amanhã cedo eu irei. Imagino que aquele homem estivesse descalço e sua única exigência ao dar a sua vida à causa de Jesus foi um par de sapatos. Hoje, vemos o resultado daquela entrega incondicional no século XVIII. Mais de 50% dos esquimós da terra são crentes no Senhor Jesus. Essa história aqui é contada pelo Ronaldo Lidório em um dos seus livros,
E aí o reverendo Nilson coloca isso aqui. Aquele homem de meia idade decidiu ir sem sustento, sem ninguém, e a única exigência dele foi um par de sapatos. A única. Quais são as nossas exigências para servir ao Senhor? Será que o nosso coração, assim como desse Senhor, transborda alegria e gratidão, que não tem exigência nenhuma para falar, anunciar a fidelidade do Senhor e a sua misericórdia? Portanto, queridos, nós somos privilegiados por causa do Senhor, de quem Ele é e por causa dos seus maravilhosos feitos. Consequência disso, louve ao Senhor, adore ao Senhor e tenha um coração grato por tudo aquilo que Ele fez. A segunda coisa está no verso 6 a 9. Olhe comigo. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso, quanto ao quão grande é o Senhor, os teus pensamentos que profundo. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão destruídos todos os que praticam a iniquidade. Se a gente pode viver uma vida em gratidão ao Senhor, por causa dos maravilhosos feitos do Senhor, nós também podemos viver uma vida em gratidão ao Senhor, por causa do fim daqueles que a palavra de Deus chamam de ímpios. E aqui é fácil entender o que essa palavra significa, porque são homens e mulheres que não entendem o quão o Senhor é bom, o quão a sua palavra, os seus pensamentos são maravilhosos. Entre outras palavras, ímpio é aquele homem, aquela mulher que não se rendeu ao senhorio de Cristo na sua vida. E aqui o salmista mostra que ainda que esses homens floresçam, ainda que eles sejam numerosos, ainda que tudo que eles façam dê certo, o fim deles é destruição. O fim deles é destruição. Agora o salmista então volta os seus olhos para aqueles que ele chama de inepto ou estulto, insensato, sem valores. E é interessante porque isso aqui afligia não só a cultura na qual o salmista estava envolvido, mas também atinge a mim e a você. Quantos de nós, por muitas vezes, não imaginamos, não visualizamos de certa forma, parece que uma escuridão paira sobre a soberana vontade de Deus. Em alguns momentos nós flertamos com a ideia de que o plano de Deus não é tão perfeito assim. Olhe para a nossa sociedade, olhe para o nosso país, quanta desigualdade, quanta desordem nas relações humanas, quantos ímpios estão triunfando, quanto acúmulo de riqueza, quantas pessoas gozando de favores e comprando sentenças. Você não precisa ir longe para você ver isso. Você vê em todos os jornais, você vê homens e mulheres que não são tementes a Deus e parece que com eles dá tudo certo. E nós que somos filhos e filhas de Deus, parece que algo bate à nossa porta e parece que Deus não está lá. Parece que Deus não está cuidando da gente. Nós flertamos diariamente porque nós olhamos para a vida desses homens e mulheres e colocamos eles como exemplos para nós. Isso faz que em algum momento, qualquer um de nós, se já não fez, seja levado a questionar os planos de Deus para nós. Só que nós precisamos entender que ainda que esses homens floresçam, ainda que esses homens possam ter uma glória vazia, eles serão destruídos. Eles serão destruídos. Tem um salmo que, se você puder, outro momento você pode ler, é o Salmo 37 ou 73, eles falam exatamente dessa realidade. Quando o homem que é de Deus, a mulher de Deus, começa a olhar para a vida dos ímpios, o salmista chega a falar que, diante de tanta dificuldade, parece que os seus pés quase resvalaram, mas quando eu me atinei para o final daqueles que não são tementes a Deus, eu caí em si e percebi que tudo isso é uma glória vazia. Tudo isso que o mundo corre atrás,
Toda essa desigualdade que nós temos no mundo é uma glória vazia, porque dinheiro nenhum no mundo vai fazer com que diante do tribunal de Deus sentenças sejam compradas. A glória, a fama, nada disso diante de Deus vai servir como algo que faça com que o juízo de Deus não caia sobre esses homens. Então, quero chamar a sua atenção, não se engane. Não se engane, ainda que pareça que o certo é errado e que o errado se tornou certo, ainda que esses homens sejam exemplos para milhões, não se engane. Não se engane, esses homens serão destruídos. Essa glória será destruída. Não se engane, porque diante do tribunal de Deus não há ninguém que possa subsistir, a não ser aqueles que se renderam ao senhorio do nosso único, suficiente mediador, Jesus Cristo. E não se engane, diante do tribunal de Deus, a justiça será feita, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. No tribunal de Deus não há injustiça. No tribunal de Deus não há compra de sentenças. No tribunal de Deus não há morosidade como nós temos na lei humana. Mas no tribunal de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus será feita, quer para os justos, quer para os injustos, quer para os ímpios, quer para aqueles que são comprados pelo sangue de Cristo. A justiça soberana e fiel do Senhor é motivo para que eu e você vivamos uma vida em gratidão a Deus. Terceiro e último ponto, versos 10 a 15, acompanhem comigo. Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim um óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda mais frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Se nós devemos viver uma vida em gratidão ao Senhor, pelos seus poderosos feitos e maravilhosos feitos, por causa do final dos ímpios, nós também podemos viver em gratidão, por causa do final daqueles que são tidos como justos. Agora o salmista tira os seus olhos desses homens que não se renderam a Cristo, e coloca os seus olhos naqueles que são chamados de justos. E a ênfase aqui, nos versos 9 e 10, mostra para nós, o salmista olha para os ímpios, lá no verso 9, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade, porém tu exaltas o meu poder como boi selvagem, e derrama sobre mim um óleo fresco. Então aqui ele olha primeiro para os ímpios, se resplandecendo numa glória vazia, se tendo uma vida de júbilo, de alegria, de festa, mas uma vida totalmente vazia. Mas ele olha para Deus, para quem Deus é, para as suas obras justas, e certamente isso vai servir de base para conforto, segurança em todas as preocupações, em todas as situações, em todas as ansiedades e problemas que eu e você pudermos enfrentar, ou se nós estivermos enfrentando. Tem um pastor que diz o seguinte: o travesseiro macio sobre o qual podemos repousar a cabeça durante tempos difíceis é a soberania de Deus. Steven Lawson. O travesseiro macio sobre o qual nós podemos repousar a cabeça em tempos difíceis é a soberania de Deus. E ao confiarmos então na poderosa e justa soberania de Deus, nós somos desafiados aqui nesse texto a primeiro, se alegrar com aqueles que me espreitam. Olha o reino de Deus, olha o valor, olha os princípios de Deus. Parece loucura, mas de fato a nossa natureza, para a nossa natureza é loucura.
Como nós podemos nos alegrar com aqueles que nos apertam, com aqueles que nos machucam? E aqui o salmista diz que esses homens e mulheres que são justas, eles devem se alegrar quando são apertados, quando são amarrotados, digamos assim. E eles precisam, depois dizer, ter satisfação e prazer ao ouvir os malfeitores falando tudo contra eles. E a pergunta que soa aqui: será que eu e você somos contados entre esses homens e mulheres? O sofrimento, ele é didático. O sofrimento nos conforma àquilo que Deus espera de nós. O sofrimento é usado por Deus para quebrar o orgulho e o ego que há no nosso coração, que diz que nós sabemos o que é melhor para nós e Deus não. Não desperdice o sofrimento, porque o sofrimento, ele é usado por Deus para moldar o nosso caráter. Assim como o ouro, que num processo de alta temperatura, ele cada vez mais é refinado, para que toda impureza seja tirada daquele material e se torne um material ainda mais valioso. O sofrimento é assim para aquele que é justo, para aquele que é tido como justo. E é interessante que nos versos 12 em diante, ele vai trazer uma linguagem aí de metafórica, uma linguagem tão bonita, que fala que nós que somos tidos como justos, nós floresceremos como a palmeira. Você já viu a palmeira? A maioria de nós aqui já fomos no Lírio dos Vales, e quando nós chegamos lá na estrada, virando na curva, nós vemos aquelas árvores gigantes, estrondorosas. É interessante que a palmeira, ela dá mais ou menos durante um ano 400 frutos, de 300 a 400 frutos. É interessante que a palmeira, uma das suas folhas pode chegar a 2 metros de comprimento. E o Senhor fala que o homem e a mulher que é tida como justo é como uma palmeira que florescerá, que dará muitos frutos, que de longe será visto como uma obra de arte, como uma beleza estrondorosa. E ele também diz que nós cresceremos como os cedros no Líbano. É interessante que o cedro do Líbano é uma das árvores mais fortes que já existiu na terra. Diz que a vida de uma árvore como essa dura em média 1000 anos de existência. E depois daquela árvore morrer, a madeira daquela árvore é usada para construir móveis. E a história diz que o cedro do Líbano é uma das madeiras incorruptíveis, porque eles duram muitos e muitos anos depois da morte da árvore. E o Senhor graciosamente está dizendo para nós que nós somos comparados a essas duas árvores. E mesmo quando nós morrermos, se a gente fizer alusão ao cedro do Líbano, o nosso testemunho de uma vida piedosa, de uma vida temente a Deus, de uma vida grata a Deus, continuará por gerações. Não que nós devamos viver em busca disso, mas isso é natural para aquele homem e aquela mulher que é grata, temente e piedosa a Deus. Mas note, o crescimento dessas árvores não é em qualquer lugar. O salmista não fala que essas árvores vão crescer em qualquer lugar, mas ele vai dizer a partir do verso 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Só existe um lugar onde homens e mulheres podem ser tidos como justos, justificados, e que a vida desses homens e mulheres irá florescer, irá dar testemunho, que é plantada no meio da casa do Senhor. Numa geração que diz que igreja não presta, que igreja é um local onde homens e mulheres são cada vez mais incongruentes, são cada vez mais mentirosos, o Senhor está dizendo que aqui, no lugar onde nós chamamos de hospital de Deus, é onde essa árvore pode crescer, e mesmo na sua velhice, será cheia de seiva e de verdor,
Porque aqui é o lugar onde Deus habita também. É aqui onde nós somos treinados. É aqui onde nós somos curados por Deus. É aqui onde nós podemos olhar uns nos olhos dos outros e saber que no momento de dificuldade eu tenho em quem confiar além de Deus. É aqui que eu sinto o amor de Deus sendo derramado em mim, através de um abraço, através de uma palavra amiga, através de uma conversa, através de uma oração. Não pense em você que longe da casa de Deus você vai crescer e vai ser como a palmeira e como o cedro. Não vai. Somente aqueles que são plantados diante do Senhor e da casa do Senhor. Ou seja, os justos são aqueles homens e mulheres cheios de vidas notáveis, cheios de frutos, que até quando morrem, o seu fruto permanece. Aí para nós é muito fácil. Nós sempre, quando olhamos para esse texto, a primeira coisa que eu e você faremos é: beleza, eu sou esse homem, essa mulher justa. Eu sou porque eu sou cheio de vida, eu sou notável. E eu quero dizer para você que não, nós não somos. Se há algum lugar onde nós podemos nos encaixar aqui, é na segunda categoria de pessoa, no ponto 2, homens e mulheres ímpios. Nós não somos justos, nós somos ímpios, porque lá em Gênesis 3, nós sabemos que nós caímos, nós pecamos contra a vontade do Senhor, nós deixamos de viver uma vida em gratidão ao plano soberano, à vontade soberana de Deus, e decidimos então viver do jeito que nós gostaríamos. Não é à toa que Adão e Eva, ao receberem uma ordem de Deus, apenas uma ordem, da qual eles não poderiam fazer, e foi justamente isso que eles fizeram. Entre outras palavras, o que Adão e Eva estavam gritando é que: Senhor, nós não confiamos no seu plano, nós queremos ser igual ao Senhor, nós queremos trilhar os nossos próprios caminhos, nós queremos construir a nossa história do jeito que nós queremos. E todos nós sabemos o que fim levou, todos nós sabemos o que aconteceu. Mas, se a gente parasse por aqui, seria terrível. Mas a gente pode olhar para o próprio Salmo e ver lá no Salmo 1 que existe um homem bem-aventurado, que não anda, nem se detém, nem caminha com os pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele vai ser como uma dessas árvores plantada junto a ribeiro de águas, onde tudo que ele faz será bem sucedido, vai dar fruto no tempo certo. E muitas vezes nós achamos que o bem-aventurado do Salmo 1 somos nós, mas é Jesus. E é por causa de Jesus, esse bem-aventurado, o único que pode ser chamado de justo, o único verdadeiramente justo, se entregou naquela cruz, obedientemente até a morte, e ressuscitou ao terceiro dia, para justificar cada um de nós, para que eu e você possamos, então, ser contados entre esses homens e mulheres que são justificados diante do Senhor. É somente através de Jesus. Nenhuma obra, nada do que nós façamos ou deixemos de fazer vai nos justificar, mas somente a obra de Cristo naquela cruz nos justifica de todo o pecado e nos faz homens e mulheres que podem viver para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus faça essa palavra ecoar no seu coração. E eu quero terminar lendo o verso 15, que encerra o Salmo. Por que nós podemos ter uma vida de gratidão ao Senhor? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele jamais, nunca haverá injustiça. Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Se você pudesse, coloque de pé, por favor, e ore ao Senhor. Pai, nós queremos reconhecer diante do Senhor o quanto nós não confiamos muitas vezes nos seus planos. Nós queremos reconhecer diante do Senhor que, ainda que experimentamos grandes coisas da sua parte, ainda que nós olhemos para a palavra do Senhor e vemos o Senhor criando todas as coisas de forma santa e perfeita, poderosa e maravilhosa,
E ainda depois da nossa queda nos nossos pais Adão e Eva, nós vemos o Senhor revelando a sua graça e misericórdia, livrando o seu povo da escravidão no Egito, livrando homens como Daniel da mão de homens perigosos e poderosos, livrando homens como José da morte. Tantas outras coisas que nós poderíamos citar. O Senhor abrindo o mar, o Senhor abrindo um rio, o Senhor fazendo com que o seu povo andasse dia e noite no deserto, sendo cuidado e zelado pelo Senhor. Além de tudo isso, nós somos mais privilegiados, porque nós temos a revelação completa do teu Filho naquela cruz morrendo em nosso lugar, a história da igreja do Senhor acontecendo em Atos, e assim na conversão de Paulo e de tantas outras coisas que temos na revelação completa do Senhor. Se nós não tivéssemos nada para contar, aqui está a história do Senhor, os seus poderosos feitos. Mas nós temos, porque o Senhor chamou cada um de nós aqui. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, de uma forma maravilhosa, de uma forma que nenhum de nós conseguiríamos cuidar como o Senhor. Mas ainda assim, nosso coração flerta com o andar segundo os nossos caminhos, com o andar segundo o nosso desejo, com o andar segundo o nosso coração. E esse caminho que nós queremos nunca será um caminho de gratidão, pelo contrário, será um caminho de ingratidão. E nós queremos reconhecer diante do Senhor nessa tarde, início de noite, que nós precisamos ter um coração transbordando de gratidão ao Senhor. Que o Senhor derrame gratidão na minha vida, na vida da nossa família, na vida da igreja do Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus. E agora, queridos, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação e o poder do Espírito Santo, que faz com que o nosso coração seja transformado diariamente em um coração grato, esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Ótima semana. Sempre lembrando, terça-feira nós temos a reunião de oração, quinta-feira o nosso estudo bíblico pela rede social e pelo Facebook e pelo Google Meet, e no final de semana nós estaremos aqui de novo do mesmo modo. Dê o seu nome, ligue para o Marcelão aqui durante a semana e agende o seu nome para os nossos cultos. Deus abençoe e ótima semana.